Fala, rapaziada! Porra. É que estamos começando agora. Vamos lá, então. Vamos lá, é isso aí. Vamos! Começando mais um Arquivo Futebol Clube em nossas vidas. Estamos aqui com um timaço de peso. O tema de hoje é um top 20 treinadores da dupla Grenal. Aqui a gente tem gente que fez história com o Inter, tem gente que fez história com o Grêmio, tem gente que fez história com os dois, e a gente vai falar muito sobre isso. E para esta grande live, para essa grande vídeo, na verdade não é ao vivo, eu tenho aqui uma presença ilustre, um cara com uma carreira magnífica, um cara que é referência nacional. Gabriel Germano, tudo bem contigo? Tudo bem. Lucas Fizesse bem. Tudo bem, Lucas Weber? Tudo bem? Não, tá de terno hoje pro... Não, mas é que tu sabe que tu me convidaste pro arquivo, eu tive que me vestir a caráter, né? Eu não posso vir aqui com essa cara feia que eu já tenho, pelo menos eu venho arrumado aqui pros teus telespectadores também, né? Dá uma madeirinha pra ti, né? Exatamente. E depois tu me passa o Pix. Claro. Mas, muito obrigado pelo convite, vamos participar, é muito legal, eu gostei muito da tua ideia. Se aparecer em outros canais, já sabe que eu roubei do senhor a ideia. Não, tô brincando. Não, pode Não, pegar à vontade. jamais. Eu peguei da TNT Sports. Copiei. Na verdade, nada se cria, tudo se copia. Como tudo se diria o cria. Chacrinha. É Nada isso, se tudo se cria, transforma. tudo se copia e o que é bom tem que ser copiado. Exatamente. Agora ele, a lenda, a máquina, Meu amor... Não, imortal não. Farid Germano Ah, Filho, tudo bem contigo, Tudo Faridão? bem, Luquinhas, querido Lucas Weber, craque, bate um bolão, joga um bolão. A segunda vez que eu participar do programa, sempre me sinto em casa participando desse programa. Vamos lá, vamos escolher o top 20 dos técnicos de Grêmio e Inter e Grêmio. Que loucura, hein? Eu tô vendo cada nome ali, olha... Exatamente, cara. Ai. E vamos fazer Não, o botou seguinte, uns tá? pra me irritar também, mas tudo bem, eu vamos lá. botei uns realmente pra irritar o Farid. E vamos, só uma regra aqui que eu vou querer fazer com vocês. Vamos tá? lá. Vamos deixar o top 4 por último. Claro. Então o G4 ali a gente vai fazer por último. E eu quero começar na 20ª colocação. E eu já quero perguntar, eu já tô levantando a bola pro Faridão cortar. Quem é o 20º colocado dessa lista aí que a gente tem tantos nomes, né? Que fizeram grandes trabalhos pela dupla Grenal. Não tem como não ser diferente. Até porque nesse ranking, ele é o último. Ele é o último. Literalmente, ele é o último. Se comparar com qualquer outro a ele vai perder nas competições, nos títulos, nas taças levantadas. Ele só ganha em uma coisa, Farido. Ah. Em número de rebaixamentos. É verdade. Ele é hepta, bem lembrado, hepta rebaixado. Ele rebaixou 7 times. Isso é extraordinário. 7 times ele rebaixou. Não porque ele quis rebaixar. É porque os times dele, casualmente, não davam certo. Não davam certo. Tinha um mascote, aquele bichinho lá que você sabe que eu faria. Não, enfim. Mas que muito falava, né? Né? Então, o meu 20º, isso até não devia fazer esse tipo de provocação para uma pessoa já com uma certa idade. Com hérnia. Com esses cabelos brancos, com hérnia que ainda não foi tirada, que está aqui guardada, quietinha, fica quieta, não te mete, não te... Tá, quieta, tá? Eu quero dizer o seguinte, o 20º colocado e eu vou estufar o peito para dizer, o 20º colocado é... Wagner Mancini! Aê! Surpreendendo 0 pessoas. Surpreendendo 0 pessoas. Dá pra colocar o Wagner Mancini na 20ª, Gabito? Cara, se tivesse a 21ª, ele ficaria na 22ª colocação. O Wagner Mancini é um péssimo técnico e a gente percebeu aqui no Grêmio que ele não conseguiu absolutamente nada. Também o Grêmio não se ajudou, mas o Wagner Mancini ele tem uns trabalhos que não demonstram muita qualidade para um treinador de grandes nomes, como temos aqui na nossa lista gigantesca, né? E depois a gente vai aumentando e vai trazendo outros nomes. Só estão aqui, na verdade, né? Então, na minha opinião, o Wagner Mancini, se tivesse uma posição abaixo, ele estaria abaixo ainda mais. Porque, como disse o Denis Abraão, graças a Deus ele nunca mais vai treinar o Grêmio. Deixa eu te perguntar, Farid, alguém da equipe do Wagner Mancini ou o próprio Wagner Mancini tentou contato contigo depois de tudo que aconteceu? Não, nunca. E quando eu chamava de burro, só vamos explicar.
Nunca tô chamando de burro. O cara é burro, ele é desprovido intelectualmente. Não é isso. Eu tô falando a linguagem do futebol. Claro que ninguém é burro. E nem quando se fala de arbitragem, o cara roubou, ladrão. Juiz ladrão, ei ladrão, vai tomar cru. Não existe, o cara não é ladrão. O cara é um bom cidadão, um bom pai de família, é um cara correto. Isso vale pro adjetivo burro no futebol, que é uma linguagem absolutamente futebolística. E o serve para o árbitro quando é chamado por uns ou por outros de ladrão. Então, eu achei que iam contatar comigo, mas nunca. E eu também não tive a oportunidade, mas se eu tivesse um dia encontrado com o Wagner Mancini, eu teria perguntado para ele, tu fica bravo quando eu te chamo de burro? Mas na boa, não é um burro para machucar, para dizer que Vários treinadores já foram chamados pelo de amor burro. de Deus, o que o torcedor grita quando tá descontente, o time tá mal, o time não faz campanha? É burro. Isso aí é assim que acontece. O futebol é assim. Então, não teve contato. Não teve. Bom, Mas gostaria de me encontrar com ele. gostaria? Gostaria. E o que tu diria pra ele? Não diria que ele é burro, né? Porque agora não, ele não tá treinando. Eu diria pra ele se algum dia ele se sentiu ofendido por... Que a minha intenção não era ofender ele, era brincar. Exatamente. Era uma brincadeira. E era um momento que a torcida do Grêmio tava realmente com muita raiva e muito por conta O Grêmio do péssimo... caiu, né? Exatamente. E muito por conta pelo péssimo trabalho do Wagner Mancini. Por falar em nervos à flor da pele... se me permitem, eu queria colocar na 19ª colocação um treinador, que ele traz sentimentos distintos para a torcida do Internacional. Ele é um cara que eu gostei muito da passagem dele em 2020, embora ele não tenha ganhado um Grenal e virou chacota por causa disso, mas ele deixou o Inter nas 3 competições até pular da barca e treinar uma equipe pequeníssima do futebol espanhol, que é o Celta de Vigo. Só que ele fez tudo errado na segunda passagem. Teve um ótimo começo, né? Teve um jogo contra o Fluminense em que ele tomou decisões absurdas, como aquelas 3 trocas de tirar Arangues, tirar Alan Patrick no segundo tempo do jogo contra o Fluminense. Então, e depois tudo acabou acontecendo. Eu não entendo, Farid. Desandou. Eu não entendo. Tá, eu vou exemplificar em uma coisa, Eduardo Cudê. O caso Bernabé. Porque o que aconteceu? O Inter tinha o René jogando todas as partidas e falhando todas as partidas. Nem o René aguentava mais o próprio René. O René já sabia que ele não ia ficar no Internacional. E no banco de reservas tinha um garoto argentino chamado Alexandro Bernabé, que não recebeu nenhuma oportunidade. Se jogou ali 17 minutos. E o Cudê era perguntado sempre, por que tu insiste no René? Por que tu não tenta alguma outra alternativa como o Bernabé que tá no elenco? E aí o Cudê defendia o René com unhas e dentes. Dizia que era o melhor lateral, que era bom defensivamente, que dava o apoio que ele precisava. Pronto. Cudê foi embora... E a gente viu o que é o Bernabé hoje, um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores desse elenco do Inter e um verdadeiro monstro. Então, exemplificando no caso o Bernabé, eu coloco o Cudê na 19ª colocação. Perfeito, muito bem. Eduardo Cudê é o 19º. Fora os vexames que ele fez nas outras competições na segunda passagem, sendo por eliminações precoces, eliminações que fizeram o torcedor colorado ser alvo de chacota para os seus amigos gremistas, né? Cara, o Cudê, a única opinião que eu tenho muito formada dele é que os meus amigos colorados não gostam dele. Não gostam dele, compararam ele, sabe com quem? Com quem? Uma pessoa que o Farid deve adorar muito, que passou esse ano no Grêmio, o senhor Gustavo Quinteiros. Bah. Falou que colorados que consegue conversar que nem tu comigo sobre Grêmio Inter sem ser clubista. Falou, cara, se vocês continuarem demorando muito, isso aí vai virar Eduardo Cudê, vai virar Cacique Medina. Então, o Eduardo Cudê
Tá bem nesse lugar de 19º colocado. E Tá tu, bem colocado. Gabeto? Eu já escolhi o Kudê, o Farid escolheu o Wagner Mancini. Tem algum nome que tu vê dessa lista que tu queira colocar em alguma posição? Pode ser qualquer nome, pode ser qualquer posição, menos o top 4 ali que a gente vai deixar pro final. Cara, uma boa. Na verdade, tá bom esse debate aqui, os nomes. Não botou nem tantos uns nomes estranhos, que eu digo, um Julinho Camargo, o Silas, ou no Inter. No Inter, na minha opinião, eu senti falta só de uma pessoa aqui. Qual? Fernandão. O Fernandão. Eu senti falta do Fernandão, mas o Fernandão aí, o Fernandão aí seria muito chave, pouco, né? o Fernandão ficou pouco tempo seria muito como suspeito, treinador. né? Seria muito suspeito. O Fernandão estaria aqui no top 4. Por conta da idolatria que ele tem mas eu dos digo colorados. como treinador. Mas como treinador não foi bem, que nem o Falcão, que nem o Argel, que nem o Lisca, que nem... Tem tantos nomes aí. Eu identifico nessa lista uma grande mala nessa lista. É uma grande mala. Que treinou o Inter e treinou o Grêmio. E foi uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz. E foi a primeira entrevista que eu fiz como repórter setorista no Grêmio. A primeira foi o Dino Sani. Dino Sani. O Dino Sani é muito chato. Muito chato. É muito chato. E como técnico, ele era muito ranzinza, cara. Muito ranzinza. Desconfiado. Um cara que falava pouquíssimo. Não mostrava os dentes. Era chato lidar com o Dino Sani. E eu trabalhei com ele no Grêmio e no Inter. E olha, eu não gostava dele como técnico. Era um técnico que também era muito do esquema defensivo, de jogar por uma bola. Ele ganhou a Copa do Brasil do Grêmio de 91, né? Não. 91. Não. Cláudio Duarte, 91. Ah, verdade. Certo. Claudião. O Dino Sani, eu não tenho saudade dele como técnico. E ele não é facilitar, mas ele não fazia questão de ser solícito com a reportagem. Não é comigo, com a reportagem. Então, uma mala. Tá, então tu coloca ele aonde? Eu coloco ele no 18º ali. 18º, então. A gente coloca Dino Sani por ser uma mala com Farid Germano Filho. E também... Com a reportagem, melhor, né? Exatamente. E também porque assim... Os Dino Sani, Fanzetti aí, que encheu o saco. A gente tem grandes nomes que a gente vai acabar colocando, né? Eu vou aproveitar, então. Quer citar algum nome aí, Gabito? Quer falar sobre algum? Mano Menezes, quem sabe? O que te passa, assim, somando, tá? Inter e Grêmio? A passagem do Mano Menezes pelo Grêmio, que o Mano Menezes tira o Grêmio da Série B. Leva para uma final de Libertadores. Acaba perdendo, né? Pro Boca. O trabalho que ele fez no Inter também foi bom. O meu problema com o Mano, e pega o trabalho dele no Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, inclusive eliminando o Grêmio, né? Eu tenho um pouco de ranço do Mano por causa disso, inclusive. Mas o Mano, ele tem esse pequeno problema que nem o teu amigo Roger Machado, que os trabalhos têm prazo de validade. O que aconteceu com o Mano de 2022 para 2023? Perde elenco, vem um pouco daquela, entre aspas, soberba de achar que pode falar mais do que pode, de achar que ele é o cara que sabe tudo. Isso aí, claro, tem muito dos técnicos no futebol. Eu vejo assim, né? Minha opinião. E o Mano, ele tem esse grande problema de data de validade dos seus trabalhos. Fluminense, Cruzeiro, Inter, Grêmio provam isso. E o início dele é muito bom nos times, que fazem ele ser escolhido como um grande técnico, como uma opção para muitos dos grandes clubes. O Mano Menezes, para mim, é um técnico que, olha, podia ter ganho um título grande no Inter, quase. Pode ainda ganhar um com o Grêmio, mas eu vejo o Mano muito abaixo de muitos técnicos que aqui temos. Não sei qual posição eu botaria, acho que 12º, 13º seria a posição que eu colocaria Mano Menezes. Eu acho que 12º tu colocaria o Mano Menezes. É que a gente tem muito técnico grande e muito técnico campeão pela dupla Grenal. Isso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Mano então, já que tu disse ali 12º, e aí depois a gente vai ajustando, né? Quem sabe colocando um ali, um aqui. Essa lista é difícil, hein? É difícil. Então vamos deixar em 12º aqui, por enquanto, o técnico do Grêmio, Mano Menezes.
Eu queria falar, Farid, sobre Fale. um técnico do Internacional agora. Sim. Um cara que não ganhou, nunca disputou nada pelo Grêmio. Um cara que é tricampeão brasileiro, com um dos maiores times do São Paulo, mas a gente tá falando do Rio Grande do Sul. E na minha visão, tá, ô Faredo, tu até pode me dizer se tu não concorda, a gente deve considerar, sim, Muricy Ramalho campeão brasileiro pelo Internacional. Porque ele fez uma baita campanha, ele montou um belíssimo time, um time que seria a base de um time campeão da Libertadores e do mundo, e por fatores que a gente sabe o que acontece, a gente sabe como funciona o sistema, nos tiraram, na mão grande, um campeonato brasileiro no ano de 2005, e se não fosse isso, a Ali gente era diria... para ser campeão. Exatamente. E o Muricy... O Muricy é um fenômeno de técnico. Para mim, é um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. O Muricy Ramalho. O Muricy é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. O Muricy. E eu conheci ele através do Nobrinho, ex-assessor de imprensa do Inter, meu amigo, meu irmão Nobrinho, que é um monstro como assessor de imprensa. O único assessor de imprensa campeão do mundo, Nobrinho. Em 83 não tinha assessor de imprensa. Então, eu quero só dizer o seguinte. O Muricy eu conheci através do Nobrinho, e fui tendo relação. Então, aquele jeito rabugento do Muricy, só jeito. É uma figura engraçadíssima, gostosa de conversar, de falar de futebol, adora falar de futebol. E o Muricy me convidava em todas as viagens que eu acompanhava o Internacional. Ele ia lá no meu... A Rádio Gaúcha sempre ficou no mesmo hotel de Grêmio e Inter, e fica até hoje, e de Seleção Brasileira. E ele fazia questão de ir lá bater no meu quarto e me convidar para ir caminhar. Porra! Sempre. Com ele e com o Nobrinho. Eu caminhei com ele e com o Nobrinho no Rio, em São Paulo, em Belém do Pará, em Fortaleza. E uma vez eu esqueço de levar o calção. E ele prontamente mandou um calção do Inter e eu fui caminhar com o calção do Inter. E fui caminhar eu, ele e o Nobrinho. Naquela época não tinha fotos, não tinha vídeos, não tinha nada. Não só íamos caminhar lá. Foi em Belém do Pará, ou foi não, foi em Goiânia. Eu disse, professor, eu esqueci o calção. Passou 5 minutos, estava um gentil, grande figura, querido gentil, batendo na minha porta e me levando um calção do Inter. Era da Topper ainda. E eu tenho esse calção até hoje. E ele me deu... Pô, traz aí uma hora dessa. Não, isso não é bem assim. Mas está bem guardado. Isso é uma relíquia. É uma relíquia. E eu ganhei do Muricy. E o Muricy disse, não, quando eu fui devolver, não, eu acho que ele achou que estava fedorento o calção, né? Eu disse, não, vou devolver lavado, professor. Não, é um presente para ti. Então o Muricy tentou converter o Farid nessa época. Não tinha como. Não, isso né? jamais. E o Muricy não foi técnico da seleção porque não quis, né? O Muricy foi chamado pela CBF, pelo Ricardo Teixeira, se reuniu com a CBF, 4, 5 horas na sede da CBF no Rio, e saiu de lá perguntado pelos repórteres, vai aceitar? Não vou aceitar, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. E ele não quis treinar a seleção brasileira. Um cara de palavra. Né? Porque ele... Grande Muricy Ramalho. E um cara que é uma lenda no São Paulo, né? E jogava bola, né? Jogava bola. Era também. meia. E que cabeludo, Muricy. Te emprestou um calção que tu tem até hoje. Até hoje. Eu acho que dá pra colocar o Muricy na 10ª colocação, até porque a gente tá falando apenas a passagem pelos clubes da dupla Grenal e não só pela carreira, porque se fosse pela carreira, claramente o Muricy ia estar mais acima, né, por tudo que ele conquistou. Mas acho que tá bom. 10º pro Muricy, né? Concordo. Fechou, então. 10. Top 10, ele continua sendo top 10. Mas é tem pelo critério, né? Muito nome que a gente vai acabar colocando mais pra cima. E depois a gente vai ajustando. Agora eu quero te perguntar sobre o Farido. Um técnico que é uma lenda do Grêmio, né? Muitas pessoas, e aí é um mal não só do gremista ou só do Colorado, de às vezes não conhecer a história do próprio clube. Sim. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre Oswaldo Rola, o Foguinho. O Foguinho foi ele. O Foguinho. O Gabriel não conhece. Não, mas é que o nome. Oswaldo Eu sou uma criança, eu tô quinta série, gente. Pelo amor de Deus, tá falando rola aqui. Oswaldo Rola era o sobrenome dele. Italiano, tutti buona gente. Oswaldo Rola jogou no Grêmio.
Oswaldo Rola foi técnico do Grêmio. Acho que ele treinou o Inter. Treinou o Internacional. Treinou o Inter também. E o Foguinho é um dos patrimônios. E ele foi cronista esportivo também. Ele trabalhou como comentarista esportivo na Rádio Gaúcha. Participou do Sala de Redação. No início do Sala de Redação. No início do Sala de Redação, com Cândido Norberto, enfim, com todo aquele timaço que tinha o Sala. E que foi, né, aprimorando, e até fazer o grande Sala do Rui, do Santana, do Kenny, do Lauro, do Belmonte, do Cabral, enfim, era o grande Sala, comandado pelo Rui. O Sala sempre teve grandes momentos. E o Oswaldo Rola treinou o Grêmio, e ele traz para o Grêmio, e ele foi fundamental isso, a preparação física. Ele intensifica no Grêmio a preparação física, num período em que pouco se falava na condição física dos jogadores. O jogador corria pouco. Corria mais era a bola corria mais e os jogadores mais tapeavam a bola. E ele implementa no Grêmio a preparação física, fazendo os jogadores carregarem sacos de cimento para fazer peso e fazendo os jogadores subirem arquibancadas, degraus de arquibancada, para dar fortalecimento nas pernas. Não tinha academia, não tinha... levantar peso era levantar saco de cimento. Então era tudo muito rústico. Tu consegue imaginar os jogadores de hoje em dia fazendo isso? Mas tu tá louco? Mas nenhum faria. Nenhum subiria. Primeiro que a fisiologia não ia dizer, né? Que não ia deixar. Que ia dizer que um ia ter um rompimento muscular, o outro podia romper o tendão, enfim. Mas ele traz a preparação física como novidade. E ele foi muito bem no Grêmio. Mas eu não acompanhei, não foi da minha época. Sei pela história. Né? Em que posição a gente pode colocar o Foguinho? Acho que pode ser o 11º? O Foguinho na frente do Mano, não pode ser. Ou então a gente bota o Foguinho ali na 12ª e passa o Mano pra 13ª, talvez. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Tá bom, então. Eu vou pedir pra produção não mexer no mouse aqui. Senão eu não consigo passar, então. Tá, então ficou o Foguinho na 12ª, né? E o Mano na 13ª, por enquanto, aqui. Oswaldo Rola, o Foguinho. Né? E o Mano agora a gente vai colocar na 13ª. O Mano Menezes. Campeão também da Expo Inter, né? A gente precisa dizer. Sempre. A Vaca Messi. Marlon. Então a gente tem agora ali na lista 3 de Inter, 3 de Grêmio, Gabito Germano, quer botar mais algum treinador aí? Quer falar do Roger? O senhor que manda, trabalha aqui, eu só tô aqui pra comentar o que tu pedires. Ou vamos fazer o seguinte, Gabito. Vanderlei Luxemburgo. Pra mim, a parte mais... E aí o Farid pode entrar também junto nessa... Pra mim, a parte mais icônica da passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Grêmio é a briga contra os jogadores do Huachipato, em que ele estava vestido de terno. Claro. Então, como o senhor está de terno neste programa, queria que falasse um pouquinho sobre essa... Acho que a única coisa que você pode falar do Mano Menezes no Grêmio é a briga do Vanderlei? Do Vanderlei. O Vanderlei, ele teve uma passagem meio... Eu realmente, a única coisa que eu me lembro dessa época mais do Vanderlei é ele tentando brigar com os jogadores do Huachipato e caindo no chão e quase tomando um pega. O Vanderlei, é aí que eu digo, como a gente tá fazendo só esse trabalhos de Grêmio e Inter, eu não posso dizer, o Vanderlei, pra mim, ele me decepcionou em alguns trabalhos que ele teve no futebol brasileiro, mas ele também foi treinador do Real Madrid, né? Tem essa questão, mas foi demitido porque não botava o Ronaldo pra jogar. O Vanderlei eu acho que eu colocaria na 15ª posição. 15ª. Eu acho que é válido, né? O Vanderlei sempre quis treinar o Inter. O Luxemburgo foi jogador do Internacional também. Acabou nunca treinando, nunca tendo essa oportunidade. Treinou o Grêmio, não deixou muita saudade. Então fica aqui na 15ª colocação. Eu quero falar sobre algo um pouco polêmico agora. Eu quero falar sobre Celso Roth. Eu sou fã do Roth. Tu é fã do Roth? Eu sou. É verdade. Os Eu volantes.
Explique por que você é fã do Roth. Porque o Roth... Opa, Opa. quase caí da cadeira aqui. Quase o Roth em pensamento me derruba. Tu falou de Roth. Porque o Roth... Primeiro que o Roth é um grande trabalhador. Ele trabalha muito. Quem não acompanhou o Celso Roth como técnico não sabe o que é um técnico trabalhar demais. Ele trabalha demais e ele monta bons times. E ele montou bons times. O Celso é retranqueiro. O Celso cuida, o Mano é retranqueiro. O Mano cuida do sistema defensivo. Tem vários técnicos que são retranqueiros e que exploram 1, 2 bolas e acabam ganhando o jogo. O Mano fez campanha, o Celso fez campanha por onde jogou. Eu respeito muito o trabalho do Celso Roth. Eu acho que ele muitas vezes é injustiçado, sempre chamado para apagar incêndio. Bombeiro, né? Bombeiro. Quase um tapa-buraco. Apagar incêndio no Grêmio, no Inter. Várias vezes ele foi colocado em situações até constrangedoras e ele topou o desafio. E eu acho que pessoas como o Celso não deveriam estar hoje abandonadas no futebol. Que hoje ninguém mais fala no Celso Roth como técnico. Mas o Celso treinou Botafogo, o Celso treinou Vasco, não me lembro qual foi o outro do Rio que ele treinou. Ele treinou Vasco. Botafogo. Sim, falei Botafogo, Vasco. Não me lembro se Fluminense ele treinou, acho que não. Flamengo não. Botafogo e Vasco, Flamengo. Flamengo em 2005. Então, treinou o Flamengo. Ele treinou Botafogo, Vasco e Flamengo. Treinou os 2 maiores do Rio, Vasco e Flamengo. Ele treinou Palmeiras, Santos. Palmeiras, também, Galo. Santos, Atlético Mineiro. Olha o currículo do Celso. A última Roth. passagem dele foi pelo Juventude. Mas aí não foi tinha muito que tirar do Juventude também, né? Então eu gosto do trabalho do Celso, acho que é um cara dedicado, é um cara que sempre me tratou muito bem, muito respeitosamente. O Celso, eu disse várias vezes para ele, Celso, tu não te ajuda, porque tu vai para entrevista mal-humorado, tu vai para entrevista irritado, tu vai para entrevista monossilábico, tu vai para entrevista olhando já e desconfiado de que os caras vão te perguntar para te botar a bola nas costas. Te ajuda, que tu vai muito... deixa quieto. Para os gremistas, assim. o que pesa muito é ele ter perdido o Campeonato Brasileiro, né? Ele estava à frente e o Grêmio começa a perder pontos e é passado pelo próprio São Paulo. E aí o Grêmio perde o Campeonato Brasileiro. Para muitos, o Farid comenta isso bastante também quando o Celso é comentado por inscrito, ou até mesmo nos comentários aqui da casa. O Farid sempre comenta, o torcedor também tem esse pé com o Celso por conta desse vice-campeonato que o Grêmio estava 11 pontos à frente, né? Do São Paulo, né? E pelo Internacional, ele simplesmente pega um trabalho do Fossati, que levou o Inter até as semifinais, mas que tinha muita desconfiança, ganha uma Copa Libertadores, mas depois disso a gente... Tem o jogo que ficou fatídico do Mazembe. Exatamente. Só que ali começou a mostrar que o futebol sul-americano ele não dominava e mandava fora do seu continente. Porque ganhar do continente africano era fácil. Isso começou a mudar. Tanto é que outros clubes também não chegaram em final de Mundial. Já Casablanca eliminou o Atlético Mineiro. O próprio Grêmio Palmeiras penou contra ganhar o Pachuca. Do Pachuca, se não fosse o Cebolinha entrando e encobrindo o goleiro pequenininho que tinha o Pachuca. Eu acho que o que decretou, assim, talvez o fim da carreira do Celso Roth nesses grandes clubes ali foi a passagem dele em 2016. Mas aquele jogo que ele perde pro Mazembe, no outro dia o Fernando Carvalho renova o contrato dele. Isso. E ali deixou o torcedor irritado. Porque tinha perdido, tinha zoação, tinha pegar no pé. Né? E aí o Fernando Carvalho se reúne, eu acho que lá ainda, no Mundial, e anuncia que o Celso Roth tinha renovado com o Internacional. Ali eu acho que... Ali descambou tudo. Aí ficou difícil. Mas eu tenho muito respeito e admiração pelo Celso, eu gosto do Celso. Vamos botar o Celso aonde, então? Celso. O Celso, 11º? Eu acho que talvez 9º pelo título da Libertadores com o Inter. Tem que dar. E pela arrancada com o Grêmio em 2008. Agora eu sei que a gente não sei se o Celso pode ficar na frente do Muricy, cara.
Então bota vamos- em vamos troca. colocar em- Troca, bota o Muricy Não, em acho que dá pra nono. colocar em 11º, eu porque acho vai que ter tá bem. muita gente ainda. É, tá bem. Vai tá ter bem. muita gente. Tem alguns que eu tô guardando de Inter, tem alguns que eu tô guardando de Grêmio aqui. Eu sei um que tu deve estar guardando de Grêmio já. Qual? O atual técnico da tua equipe. Ah, então vamos falar dele. Esse não era um dos que eu estava guardando. Ah, que toca, hein? Toca. Então, Gabito Germano, o que a gente pode falar de Roger Machado? Eu, ao contrário do meu. Eu ia dizer pai, mas agora, como a gente tá trabalhando do. Não é do- pai, é pai. Aqui é pai. Tá, É do meu pai. pai. É do meu, que nem do o- meu papi. Pode ser que nem o Fiuk com o Fábio Júnior no Faustão, assim. Ah, Pai. não me compara com o Vamos Fiuk, cantar, pelo vamos amor de cantar. Deus. E nem com o Fábio Júnior, eu sou mais bonito. Mas enfim. Ele é o Fiuk. Ah, que horror! Não. Credo, show, Satanás, show! O Roger, diferentemente do Farid, do Passarinho, que tem seus problemas com o Roger, eu não. Eu gosto do trabalho dele, da metodologia que ele se implementou como técnico. O problema do Roger é o problema do Mano, o prazo de validade. O Roger, ele tem todo esse jeito de professor, que nem muito tem o Tite, né? O Tite que está ali, de querer ser um pouco mais técnico. Não, que eu digo nos termos técnicos, né? O que, diferentemente, é o nosso Renato Portaluppi, que é muito mais boleiro. O que eu digo com isso? O Roger, para mim, ele montou a base do time que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Né? Que é aquele time que toque rápido, o time que corre, o time que preza o toque de bola. E uma coisa que me incomodava no trabalho do Roger era que os jogadores não batiam de fora da área. O jogador tinha que entrar com a bola e aí ele aceitava o gol, senão ele ficava brabo. O Roger teve um trabalho que foi liquidado na Série B. Eu, na minha opinião, acho que ele subiria com o Grêmio naquela segunda divisão, que ele era técnico do Grêmio, aceitou esse desafio. Claro, não tem como tu cobrar de um técnico que jogue que o time jogue bem na Série B. Né? Na Série B não tem como o time jogar bem. O que importa são os pontos. A passagem dele no Grêmio não teve título, né? Não teve título. E agora no Internacional teve o Campeonato Gaúcho. E eu não sei a qual posição colocaria, mas... Eu faria uma loucura, mas eu vou deixar tu primeiro. Não, eu ia dizer que o Roger, eu gosto dele. O problema dele é que ele tem esse prazo de validade e eu já tô começando a sentir que ele tá tendo isso no Inter. Eu tô achando que ele já tá começando a ter isso no Inter por conta da mídia e tal, blá, 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 mas porque ele não consegue, talvez, extrair mais dos jogadores aquilo que ele extraía no ano passado. Então, pra mim, eu acho que o Roger fica em 14º ou 16º. 14º ou 16º. É que a gente ali tem bons treinadores ainda, que a gente tem ali pra falar. Eu faria, não sei se vocês concordam, eu puxaria o Luxemburgo pra 17º, e aí eu assinaria contigo, deixaria o Roger em 16º. Pode ser, eu pensei nisso também. Então a gente pega aqui, por exemplo, vamos pegar... É porque daí a gente vai ver, como tu bem disse, né? Tem grandes técnicos no futebol brasileiro. Mas por título, a gente já elimina Vai botar o Lucha em vários. 17º? Isso. Tá, eu democraticamente discordo. Pela passagem do Grêmio? Não. É só contando a passagem do Grêmio. Não, então... É Grêmio e Inter. Só. Aí é empate técnico ali. Porque o Lucha foi um grande nome do futebol Exatamente. brasileiro. Mas é o nome, não é porque pelo trabalho que ele fez no time. No Grêmio não. No Grêmio ele fez em 2016, 2017. Ele pega, ele faz uma... Ele monta o time que o Renato... Claro, ele toma uma touca de 4-0 e é demitido. Mas ele foi ovacionado pelo torcedor. O torcedor do Grêmio falou, fica Luxemburgo, lembra disso? Fica. E o Koff era o presidente. Mas eu acho, e até a gente estava comentando aqui, o fato mais marcante do Luxemburgo treinando o Grêmio é a briga contra os jogadores do Bate-Pato. Ah, sim, foi no estádio lá, levou um pau quase, chegou a cair o Luxemburgo, tu lembra daqui? Sim, ele começa a fazer aqui, ele tropeça e cai no chão e já Caiu vem... de blazer. O Fernandão, acho que ajuda ele a sobreviver. Levantar. Se Fernandão ele ou segurança do Grêmio. Se ele ficar caído, os caras pisoteiam ele ali. Exatamente. Agora a gente tem bons treinadores ali do Internacional. Farid, tu tem quantos anos de carreira? 37. 37 anos de carreira. Com exceção do TT, eu vi todos. Então, assim, ó, a gente tem ali...
Eu quero deixar... E com exceção do TT, trabalhei com todos. Todos que estão ali. Todos que estão ali. É. Eu queria que tu falasse, então, escolhesse ali, ó. Vou te dar alguns nomes, tu escolhe qual tu quer falar. Antônio Lopes, o professor, Enio Andrade, Cláudio Duarte, Evaristo de Macedo. Um deles. É que tem dois. O que eu tô olhando pra cá? É que tem dois, ia ficar de costas, né? Falando de costas. Desses que tu me propusesse falar, tem dois que eu gosto muito. Que é o Enio Andrade e o Evaristo. O Enio Andrade ganha o tri nacional do Inter Invicto. O Enio Andrade traz para o Grêmio o primeiro título de 1981 pelo Grêmio. Primeiro título brasileiro. Seu Enio, figura extraordinária, conhecedor de futebol, um cara paciencioso, educado, gentil, pouco sorriso, mas gentil, educado, e um baita técnico. E uma das grandes injustiças que cometeu nesse país foi não ter levado o Enio Andrade para treinar a seleção brasileira. O Enio Andrade foi campeão com o Curitiba, ganha em 1985 o título brasileiro com o Curitiba, que nunca pensou na sua vida e na sua existência ganhar um campeonato brasileiro. Ele ganhou numa disputa com o Bangu. E o Enio Andrade foi campeão pelo Inter, campeão pelo Curitiba, campeão pelo Grêmio, e ele não foi chamado para a seleção. Ele foi cotado para a seleção e a seleção não chamou ele. Foi uma das grandes sacanagens que fizeram no futebol, foi com o Enio Andrade. Não, foi sacanagem não levar o Enio Andrade para treinar a seleção brasileira. Levaram outros nomes bem menos cotados e bem inferiores ao seu Enio. Eu tenho saudade dele, porque era um cara que terminava os treinos, ele vinha falar e ele explicava o treino para ti. Ele explicava, ó, treinei dessa maneira, porque assim, porque o fulano rende mais entrando pelo meio, porque entra mais entrando pelo meio e caindo pela ponta, abrindo. Ele dava uma aula sempre. Eram depois tempos diferentes, né? Tempo diferente. Tu falava com o técnico, né? Tu conversava, tu podia perguntar, por que tu optou pelo fulano e não pelo Beltrano? Porque o fulano tem tal característica, o Beltrano já é mais defensivo. Então, e o Evaristo, eu tive uma passagem no Grêmio com o Evaristo era tido como durão. E eu acabei ficando amigo do Evaristo por causa do neto do Evaristo. Mas por que por causa do neto dele? Que era uma criança de colo. O Evaristo, primeiro, sempre me tratou bem. E eu sempre respeitei muito ele. O cara jogou no Real Madrid, no Barcelona, e foi ídolo nos dois. Então, respeitem o Evaristo. Então, eu estou falando de dois, tu me pediu para falar um, é que eu não tenho como falar de um. À vontade. Então vou falar de todos. Não, aí vou falar até meia-noite. Pode falar não à vontade. Tem como falar de um sem não falar do outro. O Enio, para mim, Enio Andrade, grande injustiçado, seu Enio. E o professor Evaristo, alguns colegas de imprensa diziam, mas cara chato, cara mala. Não tinha nada de chato e nada de mala. É que as pessoas tinham que saber lidar com ele. E, modéstia à parte, eu sabia lidar com ele. E um dia eu estou num hotel em São Paulo, com o Grêmio, com ele, e ele foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, calando o Maracanã, contra o Flamengo. E o João Antônio, Carlos Miguel, enfim. E o Evaristo está sentado, assim, tomando café. E eu chego para ele, de mais cedo isso. Professor, deixa eu perguntar para o senhor, o que o senhor está diferente? Como assim? Não, o senhor está meio... Não está, o senhor não está com aquele pique que o senhor tem. Ele disse, então, tu pode sentar aqui comigo? Vou te contar o que eu tenho. Aí eu falei, claro, vamos sentar aqui com o senhor. E ele me contou que o neto dele tinha sido diagnosticado com câncer. Putz. Renan, o nome do neto, nunca vou esquecer. E ele me contou, e o Renan começou a chorar. E o Evaristo, que era tido como um cara durão, um cara bravo. E aí eu pego na minha carteira uma santinha que eu tenho, que eu carrego até hoje. Não é a mesma, né? Mas eu sempre carrego comigo, que é uma santinha, que é a Santa Rita. E dou pro Evaristo e digo, Santa Rita vai curar seu neto. Porque ela é milagrosa, é a santa das causas impossíveis. E independentemente de qual religião que tu tenha, qual o teu Deus, enfim, tenha fé em alguma coisa, porque a fé é capaz de tudo. Aqui é a santinha. Beijo, Santa Rita. E dou para ele a Santa Rita. E aí... Passou um mês, passaram-se 2 meses, e aí um dia eu estou lá no Olímpico, e ele me chama. Farid, quero te contar uma grande notícia. O Renan foi diagnosticado como curado.
Cara, então aquilo ali pra mim, o Evaristo me ganhou pro resto da vida. E aí eu tô arrepiado agora só de falar. E aí choramos juntos no Que gramado história suplementar do Olímpico. E aí o Evaristo, eu tava cobrindo o Grêmio quando ele caiu. E eu dei a notícia. Eu antecipei a notícia, porque eu tava no avião do Grêmio. O Grêmio tinha perdido para a Portuguesa um jogo do Campeonato Brasileiro em São Paulo, também em São Paulo. E eu tava nesse jogo. Nunca me esqueço, nesse dia ele ficou meu amigo, né? E aí nesse dia de manhã ele manda tocar o telefone no meu quarto. Ele tava na recepção do hotel, lá na Avenida Paulista. E ele me liga e diz assim, Farid. Eu falei, ô professor, pois não. Não tinha celular. O celular era muito fraco ainda. Aí ele assim, e caro. Aí ele diz assim, vamos comigo lá na 25 de março. Eu falei, mas por quê, professor? Lá tem calças jeans muito baratas. R$25, R$30. Falei, não, mas eu tenho que entrar no chamada geral, tenho que entrar em esportes ao meio-dia, eu tenho material para mandar. Não, mas vamos lá comigo. Eu disse, não tenho tempo, professor, eu não sei daqui da Paulista até chegar na 25 de março. Se eu comprar essas calças e a gente voltar, e tu vê como é que ficou o grau de... Só que aí o Grêmio toma 4 da Portuguesa, ou 3 da Portuguesa. E aí tu tem que perguntar, e tu é repórter, aí tu vai em cima e pergunta. Claro, ele não gostou de uma outra pergunta. Eram 3 repórteres, só tinham 3 rádios. Não é como hoje que tem os canais, não. Tinham 3 rádios, a Gaúcha, a Guaíba e a Bandeirantes. Não tinha mais nada, eram as 3. A Gaúcha, líder absoluta de audiência, depois vem a Guaíba e depois a Bandeirantes. Então eram 3 repórteres para fazer a entrevista, não tinha mais. E os jornais copiavam, os canetinhas copiavam a entrevista, chamados canetinhas, repórter de jornal. E aí eu tô no avião, que a Gaúcha também faz isso, bota no mesmo voo da delegação, quando é fretado. Né? E eu tô no voo, que volta de São Paulo, e aí o Banha, saudoso Banha, massagista do Grêmio, passa por mim e faz que vai pegar uma coisa no chão, e eu tô no corredor, assim, no avião, e ele passa por mim e faz que vai pegar uma coisa no chão e diz assim, fica atento, acho que caiu o homem. E eu dentro do voo, voando, cara, o que eu vou fazer? Aí começou a me dar um desespero, só tô eu de repórter ali, não tem mais ninguém, só tô eu. Aí, puta, como é que eu vou... E o Evaristo sentado na primeira fila, banco 1, como eu sempre fazia, né? Poltrona 1. E aí eu vou no Cacalo. E o Cacalo era o presidente. E eu digo, Cacalo, que horas que o Evaristo caiu? Não, eu já perguntei para ele me responder. Ele, não, de onde tu tirou isso? Aí eu disse, meu Deus. Nada, onde é que tu tirou isso? Tu ficou louco? Eu falei, não, eu fiquei sabendo que ele caiu. Não, tá bom. Aí eu vou no César Pacheco, que era o vice de futebol. Poltronas distintas, né? Aí eu digo, doutor Pacheco, vocês comunicaram pro Evaristo que ele caiu na madrugada? Aí ele deixou cair. Aí ele disse assim, quem te contou? Falei, não, tô só te perguntando se foi na madrugada. Não tá resolvido isso ainda. Aí eu falei, não. Tu perguntou quem é que me contou, então tem alguma coisa. Não, nós estamos estudando isso ainda. Eu falei, qual é a chance dele ter caído? É a mesma dele ficar. Aí eu, tá bom. Mas eu fiquei com a pulga atrás, né? Ele me falou, quem é que te contou isso? Alguém me contou. Alguém que estava junto. Aí eu vou no Banha. Estava na última fila. Gostava de sentar do lado da porta que dava pro banheiro, porque ele gostava de espichar as pernas. Saudoso Banha. Eu digo, Banha, como é que foi isso aí? Foi lá no vestiário, depois do jogo. Os caras falaram para ele, agradeceram tudo. Ele só pediu para voar junto para pegar as coisas dele em Porto Alegre. Eu falei, tá bom. Cara, quando aterrissou o avião no aeroporto Salgado Filho, eu peguei o celular. Tinha celular. Mas o celular tinha aqueles tijolão. Da Motorola. E aí eu ligo para a Rádio Gaúcha, Central Técnica, eu digo, me bota no ar. Tava dando chamada geral com o Macedo. Bota no ar que eu tenho uma notícia de Grêmio. E tinha um repórter da Gaúcha, da Band e da Guaíba esperando a delegação chegar, que era normal, a gente ia fazer a chegada da delegação. Quem não viajava, né? Não era o mesmo que viajava que fazia a chegada, estava dentro do voo. E aí eu entro e o Macedo, qual é a notícia? Eu falei, Evaristo não é mais técnico do Grêmio.
Ah, mas que bomba, não, Evaristo não é mais técnico do Grêmio, foi comunicado no... Confiei na minha fonte. Foi comunicado no vestiário, etc, etc. Aí tomei uma vaia de todo mundo que estava no avião, tive que falar alto, né? E quando eu falo, Evaristo se vira e olha. E aí eu não vou falar mais. Evaristo não é mais técnico do Grêmio, a decisão foi tomada ainda no vestiário, no estádio do Canindé, depois da derrota para a Portuguesa. Mais detalhes em Esportes ao meio-dia. Eu não podia falar baixo. Sim. Eu tô falando para um público, né? Só que eu tô dentro do avião e era proibido falar com o celular dentro do avião. Os caras começaram a me falar, desliga essa merda, boca aberta, não sei o quê. Quando eu desci, o Cacalo vai e encosta em mim, onde está saindo as malas ali, na esteira, e diz assim, onde é que tu tirou que o Evaristo caiu? Pô, aí me deu um frio na barriga. Eu disse, não é que eu tirei, o Evaristo caiu. Tá todo mundo já ligando no meu celular, perguntando se o Evaristo caiu. Eu falei, tá, não tem nada disso. Eu falei, não, eu tenho informação que ele caiu. Não, mas eu sou o presidente, estou te falando. Eu falei, tudo bem, mas vou ficar com a minha... Então fica. Eu não disse que eu não te avisei. Pá, me estragou aquilo. Né? E aí os caras começaram a entrevistar o Grêmio que estava chegando, os jogadores não falaram, foram no Cacalo, foram no César Pacheco, que é aquele papo. Quando eu estou indo do aeroporto para casa, num táxi, e eu estou vindo a Gaúcha, entra quem estava na produção, que eu não me lembro quem, e diz assim, olha, o Grêmio acaba de informar que vai ter uma coletiva às 14h30 no Olímpico, no departamento de futebol. Aí eu me tranquilizei, eu sabia que era a queda do Evaristo. Então eu contei toda essa novela para contar alguns dos bastidores. Cara, que E não decidiu qual lugar vai botar o Evaristo. Não, eu fiquei só admirando. O Evaristo, isso, o professor Evaristo, eu botaria... Enio Andrade. O Enio. O Enio tem que ser na frente do Muricy ali. Isso. E o Evaristo em 11º, aí nós vamos jogar o Mano para 14º. Então já bota o Mano em 15º. Acho que já podemos colocar. Já coloca em 15º. O Mano tá numa posição perigosa. Hein? Não foi que ficou ano passado com o Fluminense? Mais ou menos. Pois é. Exatamente. Exatamente. Então vamos fazer Na real, acho que não, porque o Fluminense vai pra Sul-Americana, né? A gente coloca o Mano Menezes em 15º, o Evaristo de Macedo, então, fica em 11º, aqui onde tá o Rote. Isso. Tá. O Rote para 14º e o Enio para 9º. Não, e o Foguinho. E o Foguinho. Não, é que o Foguinho ganhou títulos regionais, né? Eu repito, de um extraordinário legado no Grêmio. Mas eu não... Então, o eu acho que sim. Foguinho em 14º. E aí a gente coloca o Rote em 13º. Isso. E o Evaristo de Macedo em 11º? Isso. E o Enio Andrade em 9º. O Enio em 9º, treinou os dois, campeão nos dois, brasileiro. Pô, isso não é pouco. Mas tem um outro aí que também já tá me cutucando ali. Ô Weber, posso te fazer um pedido? Não sei se na gravação dá pra fazer isso. Faça. Eu posso ir ao banheiro? Claro. Tá. E a gente vai deixar isso. Se tu não for ao banheiro, tu vai fazer aqui. Aí vai ser ruim. Não vai ficar bom isso. Vou fazer o caranguejo. O caranguejo. O Evaristo de Macedo em 11º. Tu participou do Charla Podcast só aquela vez com o Baldaço, né? Do Charla, sim. Sabe que o pessoal do Charla é aficionado pelo Evaristo de Macedo, né? É verdade. Eles sempre pedem pro pessoal contar histórias envolvendo o Evaristo de Macedo e eles acho que até entrevistaram já o Evaristo de Macedo. Entrevistaram. É o grande ídolo do pessoal lá do E tão bem de ídolo. É um cara sensacional. Manda pra eles esse corte do Evaristo. Vou mandar pra rapaziada do Charla. Agora também a rapaziada do Charla, o Cantarelli e todo mundo, se quiser participar. Eles vão estar no Mundial agora, né? Mas depois ali. Cantarelli é gente finíssima. Agora voltou o Gabito Germano. Mas tem um aí que eu quero destacar muito também. Manda bala. Rubens Minelli. Campeão pelo Internacional. Eu tava guardando pro top 4, mas pode falar. Não, então vamos deixar pro top 4. Não, vamos deixar, porque senão eu vou me estender muito. O Minelli é top 4. Eu acho que eu já vou colocar na 12ª colocação ali o Teté, né? O Teté, assim, ele é conhecido, né, por, antes do Abel Braga, ter sido o treinador com mais jogos pelo Inter. Hoje ele é o 2º. Foi tetracampeão gaúcho, comandou o rolinho, né, que foi a segunda parte do rolo compressor.
e era conhecido como Marechal das Vitórias, mas Eu não vi. Eu não, que nem eu falei contigo quando nós fizemos os times. Eu opino sobre quem eu via. A história, que nem o Foguinho. Eu falei sobre o Foguinho pela história do Foguinho. eu até, E eu o falei, Teté pela história no Internacional, mas eu acho que tem que colocar. pra ver, mesmo o Colorado, eu acho que o Teté tem que ficar atrás do Foguinho. Eu colocaria, por exemplo, o Teté em 14º e o Foguinho talvez em 13º Terceiro. e o Rocha em 12º. O Rocha é campeão da América, né? Não. Mas pode. não figura o top 10, mesmo sendo campeão da América. É. Interessante. Mas é que daí tem o Muricy ali fechando a 10ª posição, que o Muricy tem que estar entre os 10. O Muricy tem que estar. Então, eu acho que a gente já fechou a parte de baixo aqui, ó. Wagner Mancini ali em 20º, aí vem com o Dino Sani, Luxemburgo, Roger, Mano Menezes, Teté, Foguinho, Celso Ruth, Evaristo Macedo. E ali, ó. Então, não, e aí nós temos, desculpa, o Weber, nós temos 4 para fechar o top 10 e 4 pro top 4. Exatamente. Ficaram 8 técnicos. Vamos E fazer aí o vai seguinte, ser peleada essa briga. Vamos já separar, então. Eu acho, tá? Cláudio, 8º. Eu acho que a gente tem que separar de Inter para esse top 4 Abel Braga e Rubens Minelli e de Grêmio Renato Filipão. Nesses a gente não Espinosa. mente. Não, o Nesse- Espinosa é campeão Espinosa? do mundo. Espinosa campeão do mundo. Campeão do mundo. Tu tiraria, então, desse top Não, 4? Renato não. Então O tu tiraria Filipão? o Filipão. Não, também não. Eu não posso... Desses Para mim são os 5. 3 maiores técnicos da história do Grêmio. Renato, Valdir Espinosa e Filipão. Sempre que me pedem para escalar o melhor Grêmio de todos os tempos, o meu melhor Grêmio de todos os tempos, eu vou falar aqui rápido porque é rápido. É Mazzaropi, goleiro, Arce, o Jeromel, o Adilson, e na lateral esquerda, o meu lateral esquerdo é o... Tem aquele Roger Machado que foi campeão da Não, América. isso figurou lá no Grêmio. Cortez. Ganhou um outro... Brincadeira. Pô, a nossa live aqui tá tão boa. Cortez era um jogador que não comprometia, mas não. Deixa eu me lembrar que é o meu lateral esquerdo, meu Deus, o meu lateral... o Casemiro. Casemiro. Aí o meu meio campo, ele tem Dinho, ele tem Tita e ele tem Mário Sérgio. Aí o meu ataque de todos os tempos tem Renato, tem Luizito, Gênio Soares e Ronaldinho Gaúcho. Esse é o meu Grêmio de todos os tempos. E o técnico é Valdir Espinosa. Valdir Espinosa. Campeão do mundo. Campeão do mundo. Então, campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão gaúcho. Valdir Atalpa, Ramírez Espinosa é o meu técnico do Grêmio de todos os tempos. Campeão do mundo. Pronto. Depois de Valdir Espinosa, meu técnico é Renato Portaluppi, que foi como jogador campeão da América, campeão do mundo, e como técnico campeão da América, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão gaúcho N vezes e um dos grandes técnicos da história do Grêmio. Mas eu não posso esquecer do Filipão, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Recopa, campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Então o que é que a gente tira? Não tem como. Não tem como tirar, mas eu tiraria do top 4 do Grêmio. Vamos olhar pra aquela. Por que eu tô olhando pra lá? Que eu tô olhando pros técnicos. É que- Mas lá também posso olhar, não, eu enxergo menos. É com dor que eu vou dizer isso, tá? Vai. Mas eu tiro do top 4, então, o Filipão. Filipão? E deixo o Espinosa e o Renato. Eu não esperava por isso. Porque, cara, Filipão, eu te amo, Filipão, tu sabe disso. Mas eu não posso tirar nem o Renato e nem o Espinosa. Um é campeão do mundo e o outro é o Renato, que pra mim é o maior técnico. Depois, tu vê, é complicado. Eu deixaria o Filipão em 5º. Tu concorda com ele, Gabi? É, que como desses aí, o Farid, eu tenho também essa mesma premissa que ele, eu comento só aquilo que eu vi, e o Filipão também não vi muito, mas sei da história dele, entendo a história dele, e já vi muito o Farid falando dele, mas não posso tirar e considerar que o Valdir Espinosa não seja um dos grandes treinadores do Grêmio, sendo que ele traz o maior título da história do clube, que é o Campeonato Mundial, ser campeão mundial, né? O Renato, eu acompanhei toda a história ali de técnico no Grêmio, ainda mais de 2016, 2017, fez todo aquele ano mágico do Grêmio, tirou o Grêmio da fila de 15 anos. O Filipão, claro, como a gente tá pegando somente essa história de Grêmio e Inter,
O Filipão, se fosse por isso, o Filipão estaria na frente, talvez, por ser campeão do mundo com a seleção, né? Ele já foi campeão Copa do Brasil, Libertadores. Campeão com o Palmeiras, né? Ele também ele tem. Se a gente pega os outros trabalhos também, são trabalhos gigantescos. Campeão com o Atlético, o Filipão Mas top. por questão de história e por questão de significado também, não que o Filipão não tenha tanto significado, mas esses dois técnicos fizeram... O Filipão, o Valdir Espinosa criou uma geração de gremistas e o Renato resgatou uma nova geração de gremistas apaixonados por conquista de título, pelo time que jogava e pelas palavras que o Renato também impunha aos seus jogadores e também aos torcedores nas coletivas. Então, acredito que o Filipão estaria... É claro, eu por mim tiraria um do Inter, né? Mas, como a gente está aqui eu também grenalizando, a gente está deixando de um jeito mais parelho, eu tiro o Filipão também. Mas o Filipão Mas é difícil eu tirar um do Inter também. Eu vou te dizer, tá? Ó, eu tiraria esse Minelli, como ele disse que é do top 4, porque eu não conheço. O Filipão, ele é o segundo treinador do Grêmio com mais jogos, 389, além dos estaduais, campeão de Copa do Brasil, Libertadores ele e tem Recopa menos do que o Brasileiro. Renato, né? É. É o Renato primeiro. O Renato ficou 5 tem anos no Grêmio. Um monte de estadual, ganhou um. Mas o Renato é o que mais jogos tem com o Grêmio. Sim, o Renato tem 548. E o Foguinho? O Foguinho tem menos que os dois, deixa eu pensar. Não, tem menos, eu só queria saber a posição do Foguinho. Eu acho que é o terceiro, né? O Renato, ele ficou muito tempo no Grêmio. Eu queria saber de ti, ô Farido, em que momento Renato ultrapassou o Filipão? Quando ele volta pro Grêmio, o Gabriel disse, resgata o Grêmio, uma fila de muitos anos sem conquista de títulos importantes. Esse resgate fez e o Filipão, ele quando sai do Grêmio, ele toma voos maiores. O Filipão é monstruoso como técnico, é um estupendo técnico. Mas Farido, desculpe te interromper, mas já te interrompendo, uma das cenas marcantes que eu me lembro do Filipão no Grêmio, acho que foi no jogo Grêmio-Veranópolis, que ele não termina o jogo dentro da Casa Mata e sai do jogo. Isso que ele já pega, foi que ele pega e vai embora. E não termina o jogo de saco ali. cheio ali, né? Ali ele ficou de saco cheio. Mas eu não posso pensar isso, porque aí alguém vai dizer, não, mas levou 7 da Alemanha, que é um troço... Não, mas a gente tá falando sobre... Sim, mas é um troço trabalho. ridículo isso. Mas a gente fala somente do Não, trabalho. pra mim, o Filipão, a marca que eu vejo dele da seleção brasileira é mais o pentacampeonato do que o 7x1. Mas evidente, mas o cara é pentacampeão o do mundo. 7x1 é muito mais uma desorganização total. Claro, tem muito mérito outra, do Filipão. Né? É o reflexo do futebol brasileiro com o futebol europeu na época. Exatamente. O futebol europeu já tinha ultrapassado. Exatamente. Eu digo assim, ó... Então o Renato passa o Filipão nesse momento em que ele como jogador ele consegue os mesmos títulos. Ele conseguiu mais, foi campeão do mundo, né? E traz para a história do Grêmio. Jogador e técnico campeão da América, jogador e técnico campeão gaúcho. O Renato ganhou o campeonato gaúcho como jogador e ganhou como técnico. Comandante do Grêmio, campeão da Copa do Brasil lá em 16, onde o Grêmio estava mal, não ganhava título relevante. Aí enfileira o Campeonato Gaúcho, foi hexa não, antes do hepta campeonato. Tanto eu queria o octa, né, que o Grêmio acabou entregando de bandeja. O octa Campeonato Gaúcho, um título que o Grêmio nunca mais vai trazer, nunca mais vai buscar o octa, não tem essa. Não tem como. Então, eu acho que o Renato... Mas é uma disputa tipo corrida de cavalo no jockey. É cabeça a cabeça e a vitória de um por outro é na foto, como se diz. O fotógrafo de corrida, ele fica na linha de chegada, né? Ele fotografa a chegada, que às vezes é com a orelha do cavalo que ele ganha a corrida. E então eu acho que é assim, na orelha que o Renato ganha do Filipão. Eu quero ir logo pro top 4. Eu só quero fazer uma alteração aqui que só vai envolver treinadores do Internacional ali. Na verdade, que passaram pela dupla. Se tu me permite, Farido, queria passar o Enio Andrade para a 7ª colocação, deixar na 8ª o professor, o Cláudio, botar o Cláudio Duarte, porque o Cláudio Duarte e o Antônio Lopes, os dois ganharam uma Copa do Brasil. O Antônio Lopes pelo Inter
e o Cláudio Duarte pelo E o Grêmio. Antônio Lopes treinou o Grêmio também. Exatamente, os dois. Então, a única treinaram- Copa do Brasil que o Inter tem foi o Antônio Lopes. que Antônio deu. Lopes. Exatamente, professor. Uma Aí, Copa do eu Brasil. tinha medo desse cara quando era mais novo, porque uma ele tem uma Copa- cara de resmungão. Gente boa. Uma Copa do Delegado Brasil Lopes, que o Inter conseguiu Dona Elza, a esposa dele. sem nenhuma polêmica de arbitragem. Não. Só confessado pelo próprio Pinga e pelo Célio Silva. Mas tu sabe que o Antônio Lopes tem uma história muito curiosa com ele, Qual? que envolveu eu e o Boas. O Antônio Lopes estava no Grêmio e ele começa a ter problemas de saúde. E aí, de uma hora para outra, a gente recebe a informação lá na Rádio Gaúcha que o Antônio Lopes tinha baixado o hospital, Nossa. lá no Moinhos de Vento, que estava internado. E ninguém do Grêmio confirmava, mas o hospital ligou para a produção e disse, olha, o Antônio Lopes baixou aqui. Pô, como é que nós vamos saber se é verdade? Não saber, porque o hospital está dizendo, né? Mas o que houve? Não podemos dizer o que houve, mas ele está internado. Então, por que ligou? Mas para informação. E aí eu e o Boas fomos lá pro Moinhos de Vento. Moinhos de Vento. E fomos entrando, isso é de noite. Nós fomos entrando corredor por corredor, subindo pelas escadas para não ser visto no elevador. Escada até chegar à porta do quarto do Antônio Lopes. Nossa. E a dona Elza, a esposa dele, abre a porta. Bah. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Os cariocas, os dois. Não, saber do professor. Não, está bem. Foi um descompasso cardíaco, deu um aceleramento do coração. E aí a gente entrou com a confirmação. Só que o hospital até hoje nos procura lá dentro. Nós ficamos caminhando lá, que nem loucos, até achar o quarto dele. Antigamente se faziam umas loucuras assim. Repórter raiz. né? Raiz, eu para Não tem uma entrevistar... história do Antônio Lopes que ele dá voz de prisão para um... Sim, para um juiz. Ele era técnico do Grêmio e ele deu voz de prisão para um bandeirinha. Marcou um impedimento. Aí ele foi discutir com o bandeirinha e o bandeirinha disse, saia, vai para lá. Ele disse, não me desrespeito que eu sou delegado, o senhor está preso. Aconteceu, ele deu voz de prisão para um bandeira. Lá na pista atlética do Olímpico. Era uma grande figura. É uma grande figura. Trabalhou na seleção brasileira também. Coordenador técnico. Acho que Exatamente. foi com o Filipão. Se eu não me engano. Mas assim, é um bom trabalho que ele fez em 92 pelo Internacional. Claro, tem o Claudião também, que é o terceiro treinador com mais jogos pelo Inter, campeão da Copa do Brasil. A primeira do Grêmio, né, em 89, foi ele. 89 foi ele. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, Fareda, então. Vamos colocar... Com gol de Cuca e Assis. Isso, exatamente. Foi contra o Ceará. A primeira, o Ceará. Vamos colocar, então, o Antônio Lopes na 8ª colocação. O Enio Andrade, a gente puxa aqui para 7ª. Isso. Deixa eu só pegar aqui. Não, mas o Antônio Lopes vai ficar na frente do Muricy? Tu colocaria abaixo do Muricy, então? Sim. E o Muricy ficaria acima do Claudião. Eu trocaria ali, ó. Eu trocaria o Lopes. É que o Lopes ganhou a Copa do Brasil, né? Mas é que o Muricy fez um trabalho tão bem feito, não foi campeão, a gente sabe por quê. Eu colocaria Então, o Muricy o do Antônio Lopes atrás do Muricy. E aí o Cláudio Duarte, a gente coloca na 10ª colocação. Justa. Treinou o Grêmio, treinou o Internacional, jogou ele no tá Inter. posando ele foi chamado A camisa nova, né? pra camisa nova do Internacional. Que ele era jogador de 75 e 76 do Inter. Na 6ª colocação, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que é ele. Se a gente for pensar em um cara que fez sucesso tanto por Grêmio quanto por Inter, Tite. talvez o que teve os melhores trabalhos nessa comparação, né? Pensando assim, grande trabalho pelo Inter e um grande trabalho pelo Grêmio, campeão da Copa do Brasil em 2001 com o Grêmio montando um cano de time, aquele 3-5-2. Um dos melhores times da história do Grêmio. E depois aquele 4-4-2 do Inter, campeão da Sul-Americana. Sabe que eu fui olheiro do Tite no treino do São Paulo? Não sabia. Isso é surreal, né? Meu primo era o vice-presidente de futebol do Grêmio, Zé Otávio Germano. E o Pelaipe era o diretor de futebol do Grêmio. E o Denis Abraão era o executivo de futebol do Grêmio. E o Guerreiro era o presidente. E o técnico era o Tite. E aí a Gaúcha me mandou 2 dias antes da semifinal com São Paulo, da Copa do Brasil, para São Paulo, para acompanhar o São Paulo, o adversário do Grêmio, e esperar o Grêmio. E aí me mandaram 2 dias antes, só que eu contei pro pessoal do Grêmio e os caras disseram, o Tite me ligou. Então faz o seguinte, vê como é que vai ser o treino de São Paulo que tu vai ver.
Cara, e eu fui ver o treino, só que com a responsabilidade de fazer anotações de um treino, eu não sou técnico. Aí tudo que eu podia, eu anotava. Fulano foi na linha de fundo e cruzou. Beltrano veio lá da zaga para se posicionar na defesa do adversário, no caso o Grêmio. O meia abre pela ponta. O escanteio é cobrado com o pé trocado. Tudo eu anotei. Quando terminou o treino, e os caras do São Paulo desconfiaram. Desconfiaram. Porque tudo eu anotava. No bloco, no caderno, eu anotava tudo. Aí o cara deu um pum, eu anotava. Deu um pum. Entende? Tudo, eu não deixei passar nada do treino. Terminou o treino, liguei pro Tite e disse, Tite, tem aqui, eu vou te fazer um balanço aqui. E aí passei tudo para ele. Ele, muito obrigado, fosse muito útil, não sei o quê. Passei tudo. Aí no outro dia, o São Paulo, sabendo que eu estava lá, mudou o horário do treino, cara. Nossa. Por minha causa. O treino era para ser à tarde, 15h30 no CT da Barra Funda, e eles anteciparam para 10 da manhã. E eu perdi o treino. Eu achava que o treino era tarde. E depois disseram que foi por causa de um repórter gaúcho que estava lá. Então, tem essas loucuras. E o Tite é um grande técnico. Campeão do mundo pelo Corinthians. Que história sensacional, cara. O Farid, olheiro do Tite. Fui olheiro do Tite. Olheiro do Tite. Contra São Paulo. Cara, o Tite é sensacional mesmo. Agora a gente tá no top 4. De internacional, eu já vou dizer, o meu preferido entre Abel Braga e Rubens Minelli é o Abel Braga. Depois eu vou falar muito porquê. Mas eu quero primeiro falar sobre o Rubens Minelli, que o meu colega aqui ao lado não conhece. Cara, o Rubens Minelli é simplesmente o técnico campeão do Inter em 75, 76. O técnico campeão. Exatamente, campeão dos dois. Técnico bicampeão brasileiro pelo Inter, 75, 76. Técnico octacampeão gaúcho em 76. Um técnico que... Campeão brasileiro pelo São Paulo, 77. Campeão brasileiro pelo São Paulo em 77. Então, ele conquistou os 3 campeonatos em sequência. E ele é o cara que botou não só o Inter, botou o Rio Grande do Sul no patamar nacional. E também injustiçado por não ter ido para a seleção. Rubens Minelli. Rubens Francisco Minelli. Gente finíssima. Trabalhaste com ele? Trabalhei no Grêmio, no Inter não, no Grêmio. Trabalhei quando ele foi técnico do Grêmio, foi campeão gaúcho pelo Grêmio. Ele lançou o Caio Júnior no time do Grêmio. Entre outros, né? Mas eu me lembro do Caio, porque o Caio nos deixou terrivelmente naquele acidente da Chapecoense. Meu amigo, eu estudei com o Caio em Cascavel. Estudei no Colégio Marista, lá em Cascavel, com o Caio. E Luiz Carlos Sauroli. E o Minelli foi quem lançou ele. Era um menino de 17 para 18 anos, do juniores do Grêmio, não tinha naquela sub-20, era infantil, juvenil, juniores e profissional. Ele era dos juniores. E ele com 17, tinha idade juvenil ainda. Ele arrebentava e era um ótimo centroavante. E o Minelli foi campeão gaúcho pelo Grêmio também. Também tem isso no currículo dele. O Minelli tem uma história, que a gente está falando de técnicos à frente do tempo. O Minelli, ele fazia as análises dos adversários com base em fotografias. Isso. Ele levava fotógrafos para os treinos das outras equipes, o pessoal tirava as fotos dos jogos de outras equipes, e aí com essas fotografias o Minelli fazia essa análise de adversário, que hoje em dia qualquer time faz, mas que na época era uma novidade, era algo total, que ele mandava fotografar o cara batendo na bola, para ver como o cara chutava na bola, como ele pegava na bola. É impressionante, ele foi um visionário. Família Germano, agora eu quero perguntar para vocês, entre Renato e Valdir Espinosa, então, qual vocês colocam à frente? Cara, essa pergunta é indigesta. O Espinosa, campeão do mundo, né? Então a gente tem um duelo agora entre Rubens Minelli e Renato Portaluppi. Quem fica em terceiro e quem fica em quarto? Na minha opinião, pelo que eu vi, o Renato fica em terceiro. Eu também... Até porque eu não vou deixar um Colorado ser primeiro colocado. Mas cara... Não, tô brincando. É difícil. Mas eu Renato terceiro. Eu não, com todo respeito ao seu Minelli, grande técnico, extraordinário técnico.
Mas já que nós estamos numa disputa Grenal aqui, o Renato não pode ficar atrás. Eu fui voto vencido. Eu, por mim, é MNL, mas como aqui Não, é uma mas democracia... é que tem dois gremistas exatamente. contra um. Mas teu voto é peso dois. Teu voto sempre vai ser o Não, mas vencido. aqui o clubismo é... Aqui é sem clubismo, tá? Mas, assim, também é uma grande escolha. Não, mas O eu Renato, acho que se tá tu no for top ver- 4 também. E o Renato, se tu for ver, pra mim é muito impactante ele ter mais de 500 jogos treinando o Grêmio. Um cara 5 criado. anos. É. Tava falando isso ontem pro Farid, Cara, qualquer jogador atualmente no futebol brasileiro, até os pés de rato, dá 2 temporadas, tá lá o presidente com o diretor entregando uma camisa de 100 jogos pra ele. Porque em uma temporada são 75 jogos, no meio do gauchão já completa 100. Exato. É muito difícil tu ter um treinador completar uma temporada. Aí tu vê o Renato. O Renato foi mais longevo. É, Claro, esqueceram do cara do São Raimundo, né? Que tinha 13 anos quando enfrentou o Grêmio, né? À frente do São Raimundo. Esqueceram Mas dele. mas ele era Mas- tudo, né? Mas o Renato, pelo futebol brasileiro, que é um futebol muito resultadista, ficar 5 anos e ainda foi demitido de um jeito bem, na minha opinião, bem estranho. Não merecia ter sido demitido. E aí trouxeram quem trouxeram, né? E caiu ainda. Agora, Farid Germano Filho, a disputa é entre 2 treinadores campeões mundiais. E aí tem gente que diz que o Grêmio é intercontinental, eu não vou muito nessa. Essa Mas briga assim, de quinta série, eu não... são 2 treinadores que chegaram ao ápice, ao destino final. O Valdir Espinosa ganhou a Libertadores contra o Peñarol, chegou até o final do Mundial lá em 83, ganhou do Hamburgo, e a gente tem Abel Carlos da Silva Braga, que chegou no final, no estágio final, ganhou de um São Paulo campeão do mundo, ganhou a Libertadores, chegou na final do Campeonato Mundial de Clubes contra um Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo, era o craque, era o cara badalado, e fez o Inter ser campeão do mundo. Quem tu vota para a primeira colocação? Espinosa, obviamente, mas respeitando agora... E nós estamos aqui, nós vamos ficar até 1h debatendo se é Espinosa ou se é Abel. E aí eu vou trazer os motivos do Espinosa, você vai trazer do Abel. Então eu acho que no fair play, nesse momento, nós abrimos mãos da primeira colocação para o Abel, mas toda a minha reverência ao Espinosa, que monstro sagrado. Técnico campeão da América, campeão do mundo, um cidadão, o cara de um coração, morreu muito cedo, morreu por uma falha médica. E, cara, foi muito cedo. A gente pode colocar também no trabalho do Espinosa o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2016. Porque ele estava presente naquela comissão. Ele era coordenador técnico. Era coordenador, ajudou o Renato nesse time do Grêmio que quebrou esse jejum de títulos. Cara, o Espinosa é um cara que, criado no Grêmio, né? Jogou no Grêmio, era lateral direito. Jogou no Grêmio. Se criou no Grêmio, um gremista dos pés à cabeça, brigava pelo Grêmio, foi trabalhar no Rio de Janeiro, foi consagrado no Rio de Janeiro, campeão brasileiro pelo Botafogo, que não ganhava nada há 100 anos, ele ganha lá com o Botafogo, com o Maurício, etc., que jogou nos dois, e o Espinosa foi ser comentarista lá, trabalhou na Sport TV, trabalhou na Fox, trabalhou na ESPN, e sempre defendeu o Grêmio. Então o Espinosa é um cara que me representava muito e era meu amigo. O Espinosa foi namorado da minha irmã. Isso lá no início. Da tua madrinha. Foi namorado da minha irmã. E o Espinosa, ele fez toda a juventude dele, como eu fiz a minha, na CM, Associação Cristã de Moços, que é um clube da Cidade Baixa, da Washington Luiz. Ele jogava futsal lá. E jogar muito. E depois foi pro Grêmio, aí foi jogar profissional, aí foi técnico do Cascavel, numa jogada política do presidente que estava envolvido na época, né? Ele foi campeão do mundo pelo Grêmio e no outro ano anunciado pelo Cascavel, um troço surreal, bombástico. Tu não Cascavel consegue imaginar isso hoje? Hã? Tu não consegue imaginar isso hoje? Não, o Cascavel contrata o técnico campeão do mundo, virou notícia nacional. É que o presidente estava envolvido num julgamento e ele queria mostrar um outro lado, entende? Então foi uma jogada muito bem ali. E o Espinosa foi treinar o Cascavel. Ficou lá acho que 8 meses, mas treinou o Cascavel.
Então, o Espinosa tem muita história. E o Espinosa poderia estar hoje na ativa ainda. O cara é fenômeno. O cara é fenômeno. Pra encerrar, Farid, tem alguma história com o Abel Braga? Tem uma que uma vez ele brigou feio comigo, mas... eu não tinha muito... Quer dizer, eu acompanhei muito o Abel, o Inter do Abel, mas é que o Abel teve várias passagens pelo Inter, né? E eu Grenal do século, que a gente não falou. Eu trabalhei. E um calor infernal aquele jogo. Que foi um jogo totalmente... Não, eu só ia dizer, né? O Farid fala muito do lado humano também do Valdir Espinosa, e eu prezo muito o lado humano e que sempre demonstrou do Abel. Também. E eu nunca vou me esquecer daquele ano em que anunciam a morte do filho dele por uma conta... Por um problema, né? A gente sabe o que é, mas eu não gosto de ficar relembrando, porque me machuca um pouco, e ver o país inteiro... os times abraçando o Abel Braga por conta de uma situação muito peculiar, e ele não, peculiar é a morte de um filho, e ele voltar a trabalhar e continuar sendo grande, que é respeitado pelo que foi e pelo que é também. Ele ama muito o Inter, ele fala muito isso. Passou por todos do Rio, menos Botafogo. Exatamente. E o Abel, eu respeito muito ele. Eu, inclusive, em 2006, né, eu estava dentro do Beira-Rio, né, quando o Inter foi campeão da América. Tu foi pra final da Libertadores? Sim, meu irmão é colorado. Eu tava junto. Meu irmão é colorado E doente. entramos em campo. Tem uma foto com o Fernandão, histórica. História. Fernandão, eu vi o Klemer de cueca. Cara, Ali eu fiquei com medo de tudo na vida. Tudo. Cara de cueca branca, só me olhando assim, e o Farid entrevistando ele. Cara de 2 metros. Cara, Imagina um cara de 2 metros te olhando, tu com 1,20 de altura, com 6 anos de idade. cara, tu invadiu o campo Attack on no Titan. título da Libertadores. Não, nós não invadimos, nós somos permitidos ao nosso acesso. Por isso você estava... Invasão. Em outro sentido, uma invasão, mas que era mais liberal, Cara, na época, como é Tu bom. viu o ápice do Internacional e tu decidiu virar gremista. Tu é gremista pra caramba, então. Eu vi eu digo, né? Eu vi 3 Libertadores já. É que Eu vi as 2 do Inter e a do Grêmio. porque eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tive uma relação muito boa com o Grêmio. Sabe quem é que eu brincava bastante nos camarotes? Que o Farid ficava junto lá do Noveleto? Com os filhos do D'Alessandro. Pô, Eu brincava muito com os filhos Que do D'Alessandro. legal, O Enzo, né? isso. Eu brincava Não, muito. esse é o filho do Fernandão. Então eu caguei tudo aqui. Não era o Enzo. Não era o Enzo. Era o filho do D'Alessandro mesmo. Que eu me lembro que teve uma vez que o D'Alessandro ele não jogou. E a filha dele tava brincando numa poltrona, assim. E a guria me cai no chão, cara. Nossa. E começa aqueles perneios, porque criança, quando ela cai, ela não se machuca muito. É o susto, né? Sim. Ela começa a chorar. É verdade. E me aparece o D'Alessandro ali, cara. Eu achei que ele ia me dar ele no meio. Porque o D'Alessandro na época já era todo aquele D'Alessandro, né? Imagina se ele achasse que eu fiz alguma coisa pra filha dele. Ele ia dar em mim, no meu pai e no meu irmão. Cara? Que foi? O filho do Farid, ele tá Mas, vendo o jogo? mas sabe que essas histórias de futebol, o Grêmio, eu sempre fui muito bem tratado no Grêmio, mas eu sempre fui muito bem mais tratado no Inter. É verdade. Impressionante. E a gente sempre foi em jogos do Inter nos domingos. E a gente nos domingos vê o jogo do Inter. Tinha grande jogo, nós íamos. Era mais legal essa época, né? Era diferente. Era o antigo Beira-Rio. Antigo Beira-Rio, ia pros camarotes da federação. Os camarotinhos eram bons. O Noveleto convidava, a gente ia pra lá. Daqui a pouco tava com o Amoretti, querido amigo, saudoso presidente Paulo Rogério Amoretti. Cara extraordinário, amigão meu. Eu tenho muitos amigos colorados. Muitos amigos. Marcelo Medeiros, Paulo Rogério Amoretti, um amigão do peito que eu tenho, chama-se Giovanni Luigi, que é meu amigo. Esse aí livrou o Inter de... Para mim, o maior presidente da história do Internacional. Maior, Fernando Carvalho. Maior, porque ele consegue manter a Copa do Mundo no Beira-Rio quando todo mundo estava tirando a Copa do Mundo. O Luigi quase morre. Teve a saúde dele abalada terrivelmente com a reconstrução do Beira-Rio para a Copa do Mundo. E ele disse, não, nós vamos. E o Inter teve que jogar com o estádio pela metade, depois o Inter teve que sair, o estádio fazia jogo de um lado horroroso, do escanteio, as cabines de rádio improvisadas.
Então, para mim, o Luigi foi um monstro. O Carvalho, meu amigo, mas o mais com amizade com o Luigi, os irmãos Záquias, os dois meus amigos, o Luiz Fernando e o Pedro Paulo. Então, eu tenho muitos amigos no Internacional. E eu respeito muito. E por isso que eu sou respeitado pela torcida. E a gente vê esse carinho recíproco que sempre tem. Eu tenho. Então, os caras, eles vão lá me olhar quando eu fico louco. Vão, porque eles gostam de mim. É um carinho. Eles gostam de mim. Então, e eu respeito muito, sempre. Acho que não tem clima melhor para encerrar o programa de hoje. Eu acho que tá muito bem colocado ali todos esses grandes nomes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. É engraçado que o último é um gremista e o primeiro é um colorado. Tá bom, Coincidência. o último, né? Mas tu quer tirar o... Não, jamais. Se tu quiser, eu boto o Mancini em primeiro. Não. Duvido. Duvido. Não vou retar o Farid. Cara, é isso. Sigam o Farid Germano Muito Filho obrigado. em todas as redes sociais dele. Votem no Farid no Prêmio Best. Vamos fazer o Farid ser campeão do Prêmio Best. Sigam também o Gabriel Germano, só que o Instagram dele é bloqueado, então ele tem fechado. que aceitar ali Reverência para ti. todo mundo. Sigam o Arquivo Futebol Clube em todas as redes sociais. E é isso, um abraço, até a próxima e tchau!